Aqui na página de cor do DaVinci Resolve encontraremos uma série de ferramentas para o tratamento em cada um dos nossos clipes, de forma individual ou coletiva. Você pode selecionar a opção Linha de Tempo no canto superior direito para aplicar uma correção em todos os clipes de uma só vez, o que é recomendado apenas se todos os clipes estiverem com a mesma característica e você já esteja pronto para exportar. Caso contrário, qualquer novo clipe que você trazer para dentro da linha de tempo também será afetado pelo tratamento que você aplicou a todos os clipes. No meu caso, como possuo outros clipes com características diferentes, eu vou aplicar a correção de cor em apenas um, alterando para a opção Clipe, no canto superior direito, e posteriormente vou ensinar a usar a correção aplicada no clipe individual em todos os clipes que possuam as mesmas características, sem afetar os demais que não fazem parte deste grupo. Antes de começarmos a aplicar a correção de cores nos clipes do projeto, vamos organizar melhor a página de cor, para expandir a janela do visualizador, para que possamos acompanhar de perto todas as nossas alterações. Você já deve ter percebido que é na barra superior onde encontramos todas as janelas que podemos abrir e fechar quando necessário. Em destaque a janela Clips, no canto superior esquerdo, e Linha de Tempo, no canto superior direito, que são as janelas que nos ajudam a localizar todos os nossos clipes na linha de tempo. Com as duas janelas abertas, fica fácil entender como funciona a navegação entre os clipes. Perceba que a sequência que os clipes se encontram na janela Clips obedecem à ordem que se encontram na janela Linha de Tempo, tendo o primeiro da esquerda para a direita e posteriormente os clipes que estão empilhados de baixo para cima, o que torna o processo de navegação simples na janela de Clips, não sendo mais necessário manter a janela de linha de tempo aberta. Agora que você já entendeu como navegar entre os clipes, nem mesmo a janela de clipes se faz necessário, porque é possível navegar entre eles usando as duas setas para a esquerda na janela do visualizador, para retroceder para o clipe anterior, ou as duas setas para a direita para prosseguir para o clipe seguinte, caso necessário. No meu caso, eu só preciso de um clipe para aplicar a minha gradação, para posteriormente levar a mesma para os demais clipes. Por esse motivo, também fecharei a janela de clips, para abrir mais espaço na janela do visualizador. O ideal é manter apenas a janela de nós aberta no canto superior direito, para estender o máximo a janela do visualizador, para que possamos começar a aplicar a nossa correção. Primeiro precisamos analisar qual é o propósito dessa correção e para qual finalidade vamos aplicar as devidas alterações. No meu caso, eu não tenho muito o que alterar em relação às cores da minha imagem, levando em conta que tudo que foi possível ajustar na hora de gravar eu ajustei. Lembre-se que se houver a necessidade de fazer alterações muito bruscas em uma imagem que contenha um personagem, algo está muito errado na hora de gravar. Pense nas possibilidades da página de cor como ferramentas complementares para melhorar o que já está bom, e não para consertar o que veio gravado de forma ruim. Estude sempre a melhor forma possível de se captar uma imagem. Explore as possibilidades em relação ao posicionamento da câmera, ângulo, foco e iluminação, por exemplo, para não perder muito tempo no processo de colorização. E caso haja necessidade de alterar as cores da sua imagem, você pode usar algumas ferramentas que trarão alguns parâmetros que manterão as suas alterações dentro de um padrão aceitável, para não haver exageros. E as duas principais ferramentas para aplicar alterações nas cores que podemos usar são os discos de cores, no canto esquerdo da barra que divide a tela, para aplicar correção se baseando nas cores primárias. Ou podemos usar a opção logo ao lado, Tratamento HDR, que nos permite aplicar alterações nas partes mais escuras do disco Black até as mais claras usando o disco Highlight. Toda alteração aqui é de cunho pessoal e não existe uma regra a ser seguida, a não ser se estivéssemos trabalhando em uma mesma imagem e quiséssemos alcançar o mesmo resultado, o que não seria nada interessante, levando em conta que é prioridade para cada conteúdo ter uma identidade própria e não ser apenas uma cópia de algo anterior, gerando mais do mesmo. Sinta-se à vontade para explorar cada uma das opções destas ferramentas. Lembrando que para cada disco, existe a possibilidade de retroceder para os parâmetros padrão, clicando na seta no canto superior direito. E a seta com sinal de mais, que encontramos logo acima, retoma os parâmetros originais de toda a ferramenta de uma só vez. E para que o processo se torne o mais organizado possível, vamos inserir mais um nó na janela de nós, para que possamos preservar o nó original que representa a imagem. Se você ainda não sabe como funcionam os nós aqui no DaVinci Resolve, assista a aula anterior que aparecerá aqui em cima no card
onde eu ensino a criar uma animação do zero para os seus vídeos na página Fusion, que lá eu explico tudo como trabalhar com os nós de um jeito simples e objetivo. Para criar um novo nó é muito fácil. Clique com o direito do mouse em cima do nó existente e selecione a seguinte opção, Adicionar nó, e posteriormente escolha a opção Adicionar serial, ou simplesmente use a tecla de atalho Alt e S. Agora, se você preferir, clique com o direito do mouse em cima do nó que você acabou de criar e selecione a opção Rótulo do nó, para renomear para ficar ainda mais organizado. Eu vou dar o nome de Correção de Cor. Pronto! Agora, com seu nó selecionado, você pode dar início ao processo de correção usando os discos de cores. Mas antes de começar a brincar com as cores, deixa eu te mostrar as ferramentas que irão te ajudar a não fugir muito do aceitável na hora de colorir o seu clipe. Nessa mesma barra, no canto direito, encontraremos as ferramentas de escopos, que fazem uma leitura das cores existentes na sua imagem, se baseando no padrão RGB, que é a inicial de vermelho, verde e azul em inglês. São 5 no total. A primeira, padrão, apresenta as cores RGB lado a lado, para que você possa observar se existem discrepâncias entre elas. Note que é feita uma leitura de valores de 0 a 1023, sendo o valor de 640 a linha horizontal que podemos nos basear para equilibrar as cores, tendo em vista que o ideal é que nenhuma das cores ultrapassem esse valor. Basicamente teremos nos valores altos a região de realces da imagem. Já nos valores mais baixos, teremos as regiões das sombras, e no meio termo encontraremos os tons médios. Na segunda opção, forma de onda, teremos praticamente os mesmos parâmetros de análise, porém agora com as 3 cores alinhadas, para analisarmos se estamos dentro do padrão. Já na terceira opção, vetorscópio, mede a faixa geral de matiz e saturação em uma imagem, e fornece uma referência de tom de pele opcional, também conhecida como referência em fase, o que torna o tratamento de pele de uma pessoa na imagem muito assertiva. A quarta opção, histograma, exibe uma análise estatística de quantos pixels de cada canal de cor estão em cada porcentagem de tonalidade, impresso ao longo de uma escala digital, de 0% preto a 100% branco. Os gráficos de histograma largos indicam uma taxa de contraste ampla, enquanto gráficos de histograma estreitos indicam uma taxa de contraste estreita. E por fim veremos a opção Cromaticidade C e E, que permite que você veja a análise da imagem atual como um gráfico sobreposto a um triângulo que representa os valores da gama de cores em que você está trabalhando, acompanhado de uma indicação de ponto branco atual. Basicamente é onde podemos acompanhar se estamos extrapolando os limites do padrão de cores que foi gravado no nosso material, que no meu caso é o REC.709. Entre as 5, destaque para as 2 que usaremos com mais frequência, para aplicar uma gradação mais equilibrada, que é a padrão e a vetorscópio, para não perder de vista o tom de pele do personagem. Primeiro vamos encontrar a colorização ideal usando a opção de escopo padrão. Agora sim podemos usar as ferramentas disco de cores e tratamento HDR, começando pela primeira opção, primárias discos de cores, por se tratar do tratamento mais básico. Comece a fazer alterações nos parâmetros mais fáceis, como por exemplo, usando as rodas principais, que em inglês é chamado de Master Wheels. Você pode arrastá-la para a esquerda ou para a direita, e a principal função é permitir ajustar os canais YRGB para uma determinada faixa de tonalidade da imagem juntos. Isso tem o efeito prático de permitir que você ajuste a luminosidade e o contraste da imagem. E o nosso maior desafio agora é trabalhar as cores de modo a não exceder as partes escuras abaixo de 0 e os realces acima de 640. Faça os ajustes acompanhando o resultado na janela do visualizador, sem perder de vista o alinhamento das cores RGB no escopo. Depois de fazer as devidas alterações nas rodas principais dos discos pedestal, gama, ganho e deslocamento, você pode começar a refinar um pouco mais a sua imagem usando os valores numéricos, para alterar os valores de cada cor individualmente, trazendo um alinhamento mais preciso entre elas. Perceba que daqui para frente, todas as vezes que você alterar qualquer parâmetro, as alterações anteriores serão afetadas, o que é normal no processo de correção de cores. Retorne quando achar necessário nas alterações anteriores para ajustar novamente, até encontrar o equilíbrio entre os 4 discos. Você já deve ter se dado conta que
que todo processo exige explorar o seu lado artístico, e que todos os parâmetros que estão disponíveis nessa ferramenta podem ser alterados. Eu vou continuar o meu tratamento de cores na barra superior da janela de cores primárias usando os seguintes parâmetros: temperatura, tonalidade, contraste, pivô e detalhes médios. E posteriormente eu vou para a barra inferior alterar o reforço de cores, sombras, destacar, saturação, matiz e mistura de luminosidade. Depois de ter feito todas as alterações na janela de cores primárias, perceba que existem mais duas abas que podemos explorar na janela, que torna o processo ainda mais minucioso, o que infelizmente não é possível abordar em apenas um vídeo aqui no YouTube. Todas essas ferramentas fazem do DaVinci Resolve o melhor aplicativo de edição de pós-produção de vídeo grátis que existe, e muito do que você encontra disponível aqui, você não encontra em outros aplicativos pagos que tem por aí. E para que não fique cansativo, vamos partir para a próxima janela, para terminar o nosso processo de correção de cores, de forma simples e objetiva, pois ainda veremos uma dica bônus que explica como tornar todos os ajustes que aplicamos aqui em uma predefinição, para que possamos aplicar nos demais clipes na linha de tempo e nos próximos projetos, para agilizar o seu processo de edição. Com a próxima janela aberta, vamos clicar na seta para a esquerda para encontrar o primeiro disco de cores, que trata da região escura, que no nosso caso é o disco Black. Os parâmetros aqui são muito parecidos com o da janela anterior. Do lado interno do disco, temos os círculos de cores com a esfera central, e do lado externo, veremos o círculo que representa o parâmetro exposição. Já do lado de fora do disco, temos do lado esquerdo o raio de atuação da região que o disco deva atuar. E clicando no ícone no canto superior esquerdo de cada disco e segurando, podemos ter ideia de onde as alterações serão aplicadas. E no lado direito encontraremos a opção de modulação. Logo abaixo teremos na esquerda o parâmetro exposição e na direita saturação. E no eixo X e Y é onde podemos mover a esfera central. E o critério aqui é o mesmo. Você deve buscar o equilíbrio em cada um dos discos de cores, de preferência da região mais escura, Black, até a região clara, Highlight. E caso você esteja precisando aplicar um ajuste mais abrangente, use o disco global para isso. Não deixe de usar os parâmetros da barra inferior para ser ainda mais detalhista. Ainda temos disponível as seguintes opções: temperatura, tonalidade, matiz, contraste, pivô, detalhes médio e deslocamento. Todas as alterações feitas até agora devem ser minuciosas e de bom gosto, para gerar um resultado final mais agradável. Agora sim vamos para a cereja do bolo, que é buscar alcançar a tonalidade de pele perfeita, usando o Vectorscope. Mas antes precisamos habilitar o marcador, que indica a região de cor de pele, clicando em Definições, e nas opções de gama adicional, marque a caixinha Exibir indicador de tom de pele. E para facilitar na hora dos ajustes, marque também a caixinha Exibir com zoom 2 vezes. Caso queira que os traços da ferramenta estejam mais presentes, aumente a luminosidade em Gratícula. Clique em qualquer região fora para fechar a janela de definições. É exatamente na mesma linha do indicador de tom de pele que essa massa de cor que representa a saturação da imagem deva ficar. Use de preferência o disco de cores Light, que correspondem às luzes da sua imagem, para alterar os parâmetros, para encontrar o ponto ideal de tom de pele. Se preferir, use qualquer um dos discos de cores, para alcançar o resultado esperado. Vale tudo para equilibrar as cores dos seus clipes, para criar uma característica única para os seus conteúdos. E depois de ter acertado todos os detalhes de colorização e tom de pele, vamos criar um novo nó para dar o acabamento necessário no nosso clipe. Eu vou dar o nome de correção do fundo preto. Como eu ainda não possuo um cenário adequado para gravar os meus conteúdos, eu uso um fundo preto para gravar e posteriormente faço uma montagem para aplicar um cenário fake. E para isso eu preciso que o fundo preto fique uniforme na imagem, destacando apenas o personagem central. E a maneira mais fácil de fazer isso é usando máscaras para esconder o canto da imagem onde o pano preto não alcança. Para isso eu vou usar a ferramenta Janela, que encontraremos no meio da barra que divide a tela, para aplicar uma máscara conhecida como gradiente, que é a quinta opção. Eu arrastarei para o canto superior esquerdo com a seta apontando para dentro, e depois eu vou usar a ferramenta Curvas, para escurecer o lado de fora do gradiente.
que manterá a parte de dentro iluminada que está apontando para o personagem. Para isso, você deve clicar na esfera do canto superior direito de dentro do gráfico e arrastar para baixo, até escurecer totalmente o lado de fora do gradiente. Agora eu retorno para a ferramenta Janela para aplicar o outro gradiente no canto superior direito. Para isso, eu preciso clicar no ícone que está na horizontal para inserir um outro gradiente dentro da sequência que está na vertical. E pronto, você acabou de aprender como trabalhar com as máscaras de gradiente aqui no DaVinci Resolve. E caso você esteja curioso para ir acompanhando o resultado do antes e depois, você pode ir ligando ou desligando o ícone no canto superior direito da janela do visualizador, ignorar a gradação de cores e efeitos Fusion, usando as teclas de atalho Shift D, que tudo que você tenha feito aqui na página de cor e na página Fusion será ignorado e não desabilitado, porque mesmo que você se esqueça de ligar na hora de renderizar, o DaVinci Resolve considera todas as suas alterações no vídeo renderizado. E para finalizar de vez o nosso tratamento de cores, eu vou aplicar dois efeitos que são grátis, que dão um leve toque arredondando a imagem e diminuindo um pouco o ruído que a minha webcam gera. Se você também está usando equipamentos de baixo custo para gravar os seus vídeos, sugiro você recorrer a esses efeitos para melhorar um pouco a sua imagem. Vamos criar o nosso quarto nó e dar o nome de redução de ruído, e depois clicar para abrir a janela Efeitos, no canto superior direito, do lado da janela de nós. Clique na lupa e escreva o seguinte nome, Debandar. Clique e arraste para dentro do seu nó de redução de ruído. Na janela de efeitos, passará de biblioteca para configurações, para que possamos alterar os parâmetros desta ferramenta. E mais uma vez o critério aqui é artístico, não depende de uma regra. A única questão é não exagerar na hora de aplicar o filtro, que se assemelha muito com vários que já conhecemos em tratamento de imagem nos celulares, por exemplo. Para trabalhar de forma mais assertiva, use o scroll do seu mouse para rolar dentro da janela do visualizador, para ampliar a imagem, e altere os parâmetros o quanto achar necessário. Eu gosto de me basear no rosto do personagem, para não pesar muito a mão e deixar o conteúdo muito artificial. Depois de alcançado o resultado desejado, vamos para o quinto e último nó, que podemos dar o nome de Danificação de Filme, que é o nome do próximo efeito que traremos para dentro do nosso último nó. E a primeira alteração que você deve fazer é desabilitar a opção Sujeira Variável, habilitar e Arranhão em Movimento, que são efeitos que não precisaremos na nossa imagem. E os únicos parâmetros que você precisa alterar são os três primeiros. Encontre o equilíbrio entre os parâmetros Mudar Temperatura e Mudar Tonalidade, usando como base a linha de tom de pele do Vetorscópio. E depois de encontrado, use a opção Desfoque de Filme para trazer um leve desfoque para toda a imagem, arredondando ainda mais para eliminar mais um pouco de ruídos. Não tenha receio de retornar para o nó anterior para tentar melhorar o contexto caso ache necessário. A graça da página de cor é justamente a liberdade de criar todas as tonalidades de cores que você possa imaginar. Eu vou te ensinar uma maneira de manter todos esses nós guardados no seu computador para quando precisar aplicar uma gradação usando todos esses nós como base. Primeiro, abra a janela Galeria, que se encontra no canto superior esquerdo, que está vazia. Agora clique com o direito do mouse em cima da janela do visualizador, no clipe onde trabalhamos até agora, e selecione a seguinte opção, Captar Fotograma. Perceba que um clipe foi criado dentro da janela Galeria, e é por esse clipe que aplicaremos a nossa gradação nos demais clipes na linha de tempo. Mas antes você pode clicar com o direito do mouse em cima do clipe que está na galeria e selecionar a seguinte opção, Exportar, e escolher a pasta do seu computador para armazenar este arquivo, que pode ser aberto a qualquer momento em qualquer projeto que você quiser. Clique em Exportar para fechar a janela. E para trazer a gradação caso esteja trabalhando em um outro projeto, o processo é inverso. Clique com o direito do mouse dentro da galeria e selecione a seguinte opção, Importar. Encontre a pasta onde se encontra o seu arquivo e selecione um dos dois e posteriormente clique em Importar para trazer o fotograma para dentro da sua galeria. E agora o procedimento para aplicar a gradação em todos os seus clipes é muito simples. Basta você selecionar todos os clipes que correspondam ao clipe que aplicamos a nossa gradação base, segurando a tecla Ctrl e selecionando um por um. E depois de ter selecionado todos,
clique com o direito do mouse no clipe que está na galeria e selecione a seguinte opção: Aplicar gradação. Agora você tem os seus clipes ajustados todos de uma só vez e ainda tem o arquivo de gradação salvo no seu computador, para todas as vezes que precisar usar. Escreve aí nos comentários quais são as suas dúvidas, que eu vou elaborar conteúdos relacionados a elas. E não deixe de clicar aqui no primeiro link que está na descrição para saber mais a respeito do meu curso completo. Eu me chamo Alberto, muito obrigado por ficar comigo até o final e te vejo no próximo tutorial. Valeu!